A graça e a paz, meus irmãos em Cristo Jesus, espalhados pela face da terra. Hoje eu quero compartilhar com vocês que tipo de conteúdo eu me alimento diariamente, absolvo, para poder trazer sabedoria para o meu espírito, para poder ajudar a minha alma e também para me ensinar a cuidar do meu corpo. Tô com a rinite, gente, tá muita poeira aqui na minha rua. Amados, eu quero começar falando para vocês, depois nós vamos ler a palavra de Deus. Mas eu quero ler para vocês um poema. Ó, minha florzinha para os meus seguidores, para quem compartilha os meus vídeos. Gente, ó, nós estamos trabalhando no nosso perfil lá do YouTube, então pode haver algumas alterações. A gente está colocando um nome agora mais profissional. A gente não, minha filha, porque eu não sei fazer nada. Aí, ontem o esposo dela viajou, aí a mamãe foi dormir com ela. E eu aproveitei, porque ela nunca tem tempo, aproveitei de noite, a gente limpou a casa, fizemos um lanche e depois ela foi fazer para mim a capinha no YouTube, porque eu não sei fazer. E não é vergonha falar que você não sabe. Se você não sabe, é mais bonito você pedir ajuda, né? Eu estava contente com o meu canal do jeito que estava indo, mas ela falou: mãe, vamos fazer uma coisa mais profissional? E a gente deu altas risadas, porque primeiro a gente colocou um título, ela falou assim: mãe, isso está parecendo coisa de velha. Falei: minha filha, mas eu já estou na meia idade, eu estou caminhando, é para isso mesmo. E então lá agora vai estar a capinha cor de rosa, a luz da palavra. Até eu estou acostumando ainda. A luz da palavra, que chama o nosso canal, tá? E tem também o nosso Instagram. No Instagram tá inverso. Eu não sei direito como tá lá no Instagram ainda, não decorei. Mas se você quiser olhar no meu Facebook, deve ter lá postado, ou no meu Instagram normal, Ellen Cristina de Paula. Mas depois eu trago para vocês como vai estar direitinho. Através desse link que eu te enviar, você consegue entrar no canal, se inscrever. E eu louvo a Deus por cada pessoa que está inscrito, pouquinho. Hoje são 35, mas amanhã só o Senhor sabe quantos serão. E se tem 35 pessoas inscritas, significa que tem 35 pessoas se alimentando da palavra de Deus. E além disso, existem outras que se alimentam, mas não se inscrevem, não deixam o like, mas mesmo assim estão absorvendo a palavra de Deus. E é isso que importa, porque o nosso objetivo é semear a palavra de Deus, amém? Então eu vou ler um texto para vocês, um texto assim que eu gosto muito de estudar sobre esse tema, porque eu vivo isso. Eu vivo, eu mesmo, na minha carne. Como Paulo tinha um espinho na carne, então é o espinho que eu tenho na carne já há alguns anos. E esse poemazinho, ele diz assim, eu acho que eu não coloquei a página da onde eu tirei, nem a autora, mas ele fala assim: amar um ansioso é entender que. Então, esse ansioso aqui, gente, esse ansioso não é aquele ansioso que fala assim: ah, nós vamos viajar semana que vem, ah, já estou ansiosa para viajar. Ah, nós vamos reformar a casa, ah, já estou ansiosa para escolher a cor da tinta. Não. É a ansiedade de enfermidade mesmo. É a ansiedade que atormenta
nossa mente, nosso corpo. Só não atormenta o nosso espírito, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Pastora, mas se tudo se fez novo, por que ainda somos atormentados? Porque, amados, estamos na terra. E se nós estamos na terra, estamos sujeitos a padecer provações, a padecer diversos tipos de sentimentos. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero já te pedir que assim que você entrar, receber esse link, você se inscreva se ainda não é inscrito. Toca aí no sininho, toca no joinha e comente o seu nome para eu poder estar orando por você. Comente se você tem alguma dúvida, algum tema, algum texto bíblico, algo que você queira aprender mais, e nós vamos aprender juntos a palavra de Deus, amém? Eu digo que não é meu canal, é o nosso canal, é nosso, porque ele é de Deus, ele é meu, ele é seu. Então esse poema diz assim: amar um ansioso é entender que, a minha agendinha aqui, ó, vão haver dias em que a insegurança vai bater mais forte, vão haver crises de autoestima, tem dias que terá que lidar com lágrimas e como, mas tenha a certeza de algo: você será verdadeiramente amado, único, um porto seguro, pois da mesma forma que somos intensos nas crises, somos intensos no amor. Todo mundo precisa de se sentir amado e protegido, ser ouvido e precisa de colo. Todo mundo precisa de alguém que o compreenda e o aceite sem imposições e críticas. Todo mundo precisa de Deus acima de todas as coisas. Precisamos da nossa família, composta por marido, esposa, filhos, mamãe, papai, titios, primos, todo mundo, a galera toda. Minha família é a família dos aglutinados. Minha família é assim, gente, é uma caixa de abelha. Precisamos dos nossos amigos, dos nossos médicos, porque Deus deu inteligência para eles, porque senão eu seria médica. Eu não sou a médica, eu sou a pastora, eu ajudo a cuidar da alma, do espírito, mas preciso de quem me ajude a cuidar da minha alma, do meu espírito e do meu corpo. Então, eu zelo muito e tenho muita gratidão por todos os médicos que já passaram em minha vida, que me ajudaram, que ainda estão em minha vida, porque são pessoas que Deus deu a eles a capacitação para ajudar ao próximo. Precisamos amar toda classe de pessoas que nos ajudam. E, queridos, as estatísticas dizem que uma pessoa ansiosa, ela pensa mais de 1000 palavras por minuto. Eu sei muito bem disso. E sabe como isso se chama? Síndrome da mente acelerada. Amado, sabe quando sua mente está assim, um turbilhão? Você não consegue se concentrar. Por quê? Porque a pessoa que sofre de ansiedade, ela pensa 3 vezes mais do que uma pessoa que está com seu estado emocional normal. Uma pessoa que sofre de ansiedade pensa 1000 palavras em 1 minuto. Uma pessoa que está com sua mente sã,
ela pensa 300 palavras em 1 minuto. Então, pensa como fica a nossa mente. Eu digo nossa porque a minha está assim, vive assim, raramente não está assim. Então, estar aqui fazendo esses vídeos é um momento de prazer na minha vida, um momento em que eu me concentro, um momento em que eu falo da minha vida para vocês, porque eu não tenho vergonha de falar da minha vida. Eu conheço pessoas que dizem assim: vocês como pastores não podem falar da vida de vocês, expor a vida de vocês, a família, os sentimentos, as enfermidades, parará. Filho, eu sou gente, como as ovelhas são gente. Então, gente cuida de gente. Se você que está me falando que eu não posso falar dos meus sentimentos para as pessoas, vai lá que você tem que ser estudado pela NASA. De repente você não é gente, você é robô. Porque gente precisa falar das emoções. Gente surta. Gente fica quietinho, caladinho. Gente tem dia que quer só dormir. Gente tem dia que está acelerado e quer andar e parar, quer faxinar a casa, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Outra hora não quer nada. Então, nós não temos que ter vergonha de quem somos, nem do que nós passamos. Porque, queridos, eu tenho certeza que quando eu venho aqui como uma pastora, que isso não me faz melhor do que ninguém. Isso é um título. E eu nem pedi para ser pastora, eu nem imaginava, nem falei: Deus, eu quero ser uma pastora. Não, eu caí de paraquedas. Eu já vivia para a obra minha vida toda, minha vida toda de ministério. Eu trabalhei na obra de Cristo. Mas nunca, nesses 23 anos eu imaginava ser uma pastora. Então, eu sei que tem pastores que suicidam de tanta pressão. Por quê? Porque eles têm que se tornar robôs. Eu acompanho um médico e ele disse, eu não lembro o nome dele agora, o sobrenome dele é Lemos, não sei se é Ricardo Lemos, ele é lá do sul, muito inteligente, uma família toda de médicos, todos evangélicos, servos do Senhor, da Assembleia de Deus. E ele disse que em uma pesquisa, a profissão onde ocorre mais suicídio é dentro da medicina. Eu não imaginava isso, amados. Então, nós somos todos frágeis. Todo mundo tem o teto de vidro. Não fica aí querendo achar que você é o fortão, a fortuna, não. O Hulk e a Mulher Maravilha, né? O Hulk e a She-Ra que tinha, né? Não, filho, você é feito de barro, qualquer coisinha você quebra. Não seja, assuma as suas dificuldades, as suas debilidades, assuma o que você precisa de conserto. Nós somos pessoas, nós não somos robôs, nós não somos objetos, nós somos feitos de carne e osso, sangue, emoção, espírito. Então, dentro dessas pessoas que sofrem com a ansiedade, elas têm mais dificuldade de raciocinar, de focar seus pensamentos. E por terem essa dificuldade de concentração e ter uma mente agitada, acelerada, seu corpo vai tentar compensar aquilo que a mente não está fazendo. Fazendo o quê? Produzindo mais hormônios para tentar livrar o seu corpo daquele estresse. Então ele vai jogar em você mais adrenalina. E a adrenalina faz você ficar o quê? Mais agitado ainda. Então pensa bem, para aquele ansioso que está prostrado,
Se o seu corpo gerar adrenalina, vai ser bom porque ele vai conseguir se reerguer. Mas para aquele ansioso que não consegue ficar parado, que tem síndrome do pânico, como eu, de vez em quando surto quando vou nos médicos, choro, tremo, gelo, esquento. Filho, é só o papai que sabe. E o nosso corpo joga adrenalina em cima. E aí a gente fica mais acelerado ainda. E as pessoas que vêm vão falar assim: olha lá o chilique, olha lá a frescura. Na hora que saiu do médico parou de chorar. É claro, ignorante, tolo, vai estudar. Você conhece uma síndrome chamada síndrome do jaleco branco? São pessoas que quando estão diante de um médico, elas têm surtos, elas têm mesmo crise de pânico. É chamado síndrome do jaleco branco. Eu acho legal no meu psiquiatra que muitas das vezes que eu fui consultar com ele, eu observei que ele estava de jaleco preto. E sabia que aquilo trazia algo diferente no ar? Porque como eu sei um pouquinho, eu sou curiosa, eu fiz um técnico de enfermagem, não exerci, mas eu absorvo muito conteúdo. Então eu estou sempre atenta a um remédio que me faz bem, um remédio que me faz mal, situações que fazem bem, situações que não fazem mal. Eu sinto, percebo quando eu estou começando a ficar ansiosa, quando eu estou relaxada, o que eu faço que me faz ficar com a mente mais agitada, o que eu não devo fazer. Então nós precisamos nos conhecer. E isso está dentro do domínio próprio. Aí sabe aquele crente religioso, aquela irmã que nem devia estar na terra, já devia estar no céu, que vira assim: nossa, mas você tem que orar para ter o domínio próprio. Amada, domínio próprio não é só falar que você é uma pessoa boazinha, que vai responder com mansidão todo mundo. Porque tem gente que com mansidão dá cacetada. Tem gente que sorrindo fala não. Mas eu não sou assim, eu sou intensa. Eu sou um vulcão, ora adormecido, e não queiram que eu entre em erupção. Porque se eu entrar em erupção, eu vou explodir, vai voar larva para todo lado, mas no momento em que eu me acalmar, eu vou ter meu tempo com Deus, eu e Deus, para refletir nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Quando eu estou nervosa ou irada, eu prefiro não discutir assunto nenhum com ninguém. Por quê? Porque minha família é uma família de gente que fala tudo na cara, na tora. Ninguém é assim, casquinha de ovo, não. A gente foi criada assim. Minha avó que me criou, minha mãe, criou todo mundo ali lavando roupa na beira do tanque, debaixo de sol, de chuva. Então, ela não foi criada abraçando, beijando todo mundo. Ai, coitadinha, casquinha de ovo, frágilzinha, coloca dentro da redoma de vidro. Não, amado, se você é frágilzinha assim, e você sabe compreender quem é uma explosão, amém. Se você não sabe, também não julga. Porque você não sabe a vida que o outro teve, a educação que ele teve, como ele cresceu, em que ambiente ele cresceu. E nós precisamos entender que todas essas coisas, elas trazem danos para o nosso corpo, para a nossa mente. Eu fico acelerada o tempo todo e tem hora que eu falo assim, eu paro e penso, agora eu tenho que parar. Eu tenho que parar, eu tenho que deitar, assistir um pouco de televisão, as coisinhas bobas que eu assisto, às vezes uma série, às vezes alguma coisinha assim no YouTube. Pra quê? Pra eu distrair a minha mente, pra minha mente
sair do foco do que eu estava. Porque se eu ficar com foco só naquilo, pensando o tempo todo, a ansiedade vem. Então, é necessário que você se conheça. E isso é domínio próprio. Domínio próprio não é só ser um docinho o tempo todo. Até porque ninguém é um docinho o tempo todo. Só se essa pessoa conseguir fingir a sua vida toda, né, queridos? Porque as pessoas mais mansas, mais tranquilas que tem, elas são assim. Elas vão engolindo, elas vão tolerando, elas vão deixando passar, elas vão dando chance. Mas chega um momento que elas explodem de uma vez. E quando elas explodem, amados, não há quem segure. Então, para essa pessoa que é mansa, existe também um limite. O domínio próprio é para todo mundo. Não é questão de temperamento. Domínio próprio é para todo mundo que está com os pés sobre a face da terra. Amém, queridos? Que isso fique bem claro. Que às vezes você acha assim que uma pessoa muito verdadeira, muito sincerona, é uma pessoa sem educação, mal educada, mal-humorada, que ela precisa de dominar a língua dela. E quem está julgando precisa o quê? Se livrar da hipocrisia. Olhar para dentro dela e ver o que eu preciso dominar dentro de mim. Então, amados, geralmente esses pensamentos da ansiedade, eles vão trazer muita angústia, eles vão trazer sofrimento, eles vão trazer dores físicas também. Por quê? Porque essas dores são chamadas psicossomáticas. Por que psicossomáticas? O problema não está na mente? Está no nosso psique, né? No nosso intelectual. E a mente está doente. Seu corpo vai tentar combater isso tudo. Mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque a mente controla o corpo. Não é o corpo que controla a mente. Assim como Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então a igreja não pode controlar Cristo, mas Cristo controla a igreja. Amém? E daí vem as doenças psicossomáticas. Tem dia que eu tô com dor no osso aqui, eu tô com dor no osso aqui, eu tô com dor no dedão. Ontem eu tava com dor aqui, já não tá mais. Tem dia que aparece hematoma para todo lado, de uma hora para outra. É porque eu quero sentir isso? Claro que não, gente. Eu não sou masoquista. Meu marido falou assim, acho que não dá para vocês verem não. Ele falou assim, nossa Deus, deixa eu chegar pertinho. Mas você tá cheia de espinha. A minha testa estava toda lixada semana passada. Não é espinha, queridos. Sabe quando fica o bebezinho cheio daquelas brotoejas? Aí hoje eu fui ver, tá enorme os carocinhos. É ansiedade. É seu corpo lutando contra a ansiedade. Então, amados, o que eu faço? A gente tem que fazer o quê? Se apegar em Deus. Primeiro lugar de tudo é Cristo. Cristo, 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 milhões de vezes infinitamente Cristo. Por isso que nós temos que ser cristãos, não somente religiosos. Porque o cristão é aquele que vive a religião crendo em Jesus Cristo, obedecendo os seus mandamentos, a sua palavra, os seus ensinamentos e crê que Jesus voltará para nos buscar. Se alguém não crê que Jesus existe e que Jesus voltará para nos buscar, esta pessoa não é uma pessoa cristã. Ao contrário, uma pessoa religiosa, o que é uma pessoa religiosa? É uma pessoa que acredita em uma força maior, em uma força superior, que tem influência sobre a sua vida, que pode direcionar esta pessoa em algum caminho,
ditando a ela ali como ela deve proceder, falar, se comportar, mas ela pode acreditar em qualquer Deus. Não existe só o nosso Deus, que é o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existem milhões de deuses. Então, a religião está dentro disso tudo. E dentro da religião, vem também as ramificações, as seitas e por aí vamos. De fato, o que precisamos guardar é o quê? Que precisamos ser cristãos, ter o reflexo de Cristo em nossas vidas, amém? Olha, eu geralmente, vocês devem perceber, tem gente que talvez não gosta. Por que eu faço os meus vídeos falando bem lentamente, pausadamente, de uma forma para levar aqueles que estiverem me ouvindo a um relaxamento, relaxar a sua mente, se concentrar, absorver a palavra de Deus. Por quê? Porque eu preciso disso, queridos. O meu esposo prega, ele é explosivo. Nós somos pentecostais e não temos nada contra quem não é pentecostal. Nada a ver, tá, queridos? Isso é um estilo da igreja, Deus deixou ter, pra quê? Se você não gosta da minha igreja, você vai para outra igreja. Já falei isso em outros vídeos. Então, ele é explosivo, né, no falar, no gesticular, eloquente. Tá vendo que eu já comecei a enrolar a língua? Eloquente, fala muito, gesticula. Se alguém vê ele de longe na rua conversando com alguém, vai achar que ele tá brigando. Por quê? Porque ele conversa assim, ó. Parece que tá brigando. E por que eu gosto de fazer os vídeos conversando mais devagarzinho? Porque senão acontece isso que aconteceu agorinha. Eu começo a enrolar a língua. Por quê? Por causa da depressão, da ansiedade, a minha mente ficou mais lenta. Então, o que eu faço? Eu tenho que conseguir dar tempo de pensar, raciocinar. Às vezes eu dou até uma pausa. Sabe por quê? Vou te contar o segredo. Porque na hora que eu ia falar a palavra, não conta pra ninguém, só pra você. Na hora que eu ia falar a palavra, vou falar no seu ouvido, eu esqueci o que eu ia dizer. Pastora, será que você está com amnésia? Será que você está com Alzheimer? Não, queridos, é cansaço mental. Mais de 20 anos mexendo com gente dentro de igreja, me deixaram doida, surtada. Então, amados, eu tenho que falar devagar, pausadamente. Por quê? Para eu conseguir me concentrar, meu cérebro conseguir, a língua enrola, tem hora que enrola nos R's e enrola em algumas letrinhas. Principalmente quando eu estou escrevendo, quando eu estou no processo de muita ansiedade, eu troco sílabas, eu troco letras. Tipo uma pessoa que tem dislexia, ela não aprende a ler. Eu não sei o nome que dá a isso que acontece comigo. Eu troco as sílabas, eu penso numa coisa e escrevo com outra sílaba. E eu preciso pensar devagarzinho para raciocinar, para achar a palavra correta, para poder falar a vocês. Porque eu vigio muito para não cometer nenhum erro. E também tem a questão de preocupar um pouquinho com o português. Eu não sou uma expert em português, mas eu procuro conversar um pouquinho melhor dentro do que eu sei e do que eu posso conversar. Mas, amados, se você não consegue falar direito, fala você, nós, não interessa.
Eu queria que vocês fossem aí para as redes também, gravassem vídeos. Sabe por quê? Porque quem fala nós, você, o trem, né? Nós mineiros, tudo é trem. E a gente sabe, se eu falar para vocês assim, pega aquele trem ali, a pessoa vai saber o que é o trem que eu tô falando. Se for um paulista, um carioca, um baiano, ele vai falar, trem? Mas que trem? Onde está o trem? Não tem linha? Não tem ferrovia? Que trem é esse que essa mulher está falando? Então, faça do seu jeitinho, sabe por quê? Tem pessoas que vão se identificar com você. Tem pessoas. Sabia que eu conheço pessoas que têm uma oratória, gente, perfeitíssima. Mas posso falar para vocês? Não entendo nada que prega. Porque parece que está lendo um dicionário. Não entendo nada que fala. Se for uma pessoa que não tem estudo nenhum, filho, vai sair de lá sem saber nada que a pessoa falou. Então, essa pessoa que é muito intelectual, ela tem que falar para pessoas intelectuais. Pessoa que conhece mais ou menos, tipo, eu conheço mais ou menos, estou aprendendo. Vamos falar aqui, vamos bater o papo com nós que somos mais ou menos, que não ligamos para nada, que o nosso foco é Cristo e o resto não interessa, né? E se você fala você, uai, nós, filho, vai lá, faz assim mesmo, Deus vai te honrar, Deus vai colocar pessoas que vão se identificar com você. Vai ter gente que vai te criticar? Claro que vai. Gente, quando eu faço os vídeos que eu canto tudo desafinado, ainda mais se eu estiver chorando, como é que canta? Vai desafinar mesmo. Eu falo assim, Deus, é só pro Senhor mesmo, Jesus. E eu nem ligo se alguém ri. Tô nem aí, minha filha, tô nem aí, sabe por quê? A opinião dessa pessoa não muda a minha vida. A opinião dessa pessoa não muda a experiência que eu tenho com meu papaizinho do céu, não muda. A opinião dessas pessoas não importa para mim, não me importam. Então, se elas acham que está desafinado, que está feio, que está assim, guarde a sua opinião para você. Vem e faça melhor, amados. Mas façam adorando a Cristo. Não faz só para aparecer, não. Porque fazer para aparecer, tem um monte de gente fazendo. E para aparecer, não chega no céu. Então, eu quero falar para vocês agora um pouquinho dos tipos de conteúdo que eu absorvo no meu dia a dia. Pastora, o que você vê na internet, no YouTube? O que você vê no Instagram, no Face? Tem que hidratar, hein, gente? Beber muita água. Ainda mais quem mora num lugar quente igual esse nosso. Olha, no meu Instagram, como eu convivo com a depressão, com a ansiedade, e quando eu digo convivo, amados, não é conviver só comigo, não. Porque é muita gente que chega até mim que sofre com depressão, com ansiedade. O primeiro passo para você que sofre com ansiedade e depressão, primeiro, se você começou só com uma ansiedade, cuide dessa ansiedade para que ela não evolua. Porque se ela evoluir, ela vai se tornar uma ansiedade crônica, generalizada. E aí vem os outros transtornos juntos. Transtorno de bipolaridade, vem as crises de pânico, as fobias. Então, se você já sentiu que começou a ter uma ansiedade que te faz mal, já busca ajuda médica. Gente, deixa de ser ignorante. Em que ano que vocês vivem? Tem gente, tem pastor que vira para as ovelhas e fala assim: para de tomar os seus remédios que Deus vai te curar.
Tem uns charlatões aí que diz assim: você não vai fazer quimioterapia, você vai tratar só com chá. Aonde que chá vai curar câncer, gente? Aonde que chá vai curar depressão, gente? Eu já tomei remédio natural, caríssimo, vale nada, não vale nada. Infelizmente, a gente tem que usar droga, porque medicamento é o quê? Droga. Só que é uma droga permitida, por quê? É remédio. Não tenha esse preconceito, procura ajuda para você não piorar. Infelizmente, eu tomei medicamento só para ansiedade durante, deixa eu ver, vamos colocar aí durante uns 10 anos. Tem um remedinho aí que chama Pílula da Felicidade na internet. Procura no Google, a Pílula da Felicidade. Acho que metade do mundo usa ela. Para mim ela não faz efeito mais. Por quê? Porque eu tenho um grau de ansiedade elevado. Muito elevado. Pouquinho antes de eu vir gravar esse vídeo, eu já senti a ansiedade chegando. O que eu fiz? Tomei um banho, tomei meu remédio. Por quê? Meu esposo está pregando lá em Abricampo. Estou eu, o meu papai, Jesus Cristo, meu irmãozinho, o Espírito Santo e vocês. E os anjos. Já pensou se eu tiver uma crise de pânico aqui sozinha? Então, eu já percebi que a ansiedade estava chegando, me angustiando, tomei um remédio. Comi alguma coisinha por cima, porque algum remedinho dá uma azia ou outra. Mas o que é melhor? Você sentir uma azia e ficar com a cabeça boa ou ficar doente? Melhorei, o remédio fez efeito, rapidinho ele faz efeito, coisa ali de 10 minutinhos ele já começa a agir no seu organismo e melhorei. Por quê? Porque eu não posso ser uma pessoa tola. Eu tenho que entender que se Cristo deu sabedoria aos médicos, é porque nós precisamos dos médicos. Amados, lá em Gênesis, quando o Senhor, bem para o final de Gênesis, eu vou trazer o estudo de Gênesis para nós ainda. Quando o Senhor separou os filhos de Jacó, distribuiu terras para eles, eles formaram tribos. E o vídeo está ficando longo, mas o nosso bate-papo aqui é um culto mesmo, né? Então é pra gente que gosta mesmo de aprender, de ouvir, não é mesmo? Porque com 5 minutinhos, 10 minutinhos, aquilo ali é uma coisinha só pra você, é um paliativo, né? Um band-aid que você põe. Quando os carocinhos tá tudo coçando, quando Deus distribuiu a terra entre os filhos de Jacó, formando as 12 tribos de Israel, que formou a nação de Israel, que até então eram só os hebreus, Deus deu missão para cada uma daquelas tribos. E dentre uma daquelas tribos, eu não me lembro agora, porque eu não estou com o meu caderno de devocional aqui. Dentre uma daquelas tribos, uma delas eram responsáveis pelos tratamentos médicos. Claro que não tinha lá a medicina que tem hoje, né, gente? Assim como daqui a 50 anos a medicina também terá evoluído. Mas já existia, sempre existiu. Então, você está sofrendo? Está sofrendo porque você é bobo, orgulhoso. Às vezes é o marido que não deixa, porque o marido é um pastor ignorante, um pastor religioso, né? Que não deixa a esposa tomar um remédio. Deixa ela tomar um remédio, sabe por quê? Às vezes ela está doente por sua causa. Às vezes ela está doente por causa dos fardos que você joga em cima dela. Porque ela tem que ser esposa, ela tem que ser mãe, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ajudar na provisão dentro do lar. Então, a sua obrigação é cuidar dela,
levá-la ao médico, comprar um remedinho para ela, se você não quiser que ela quebre a sua casa toda. Vou te contar uma coisa. A gente já contou isso até na igreja. Já falei para vocês. Minha vida, minha filha, é um livro aberto. E a gente ri das coisas. Por causa da depressão, eu me assusto facilmente. Porque a depressão faz você ficar assim, atento a tudo, com medo de tudo. Ah, vou viajar, vai morrer, vai acontecer acidente, vai aquilo. E quando você toma os medicamentos, eles controlam seus níveis de hormônio. Sua mente funciona normal. Por isso que é importante você procurar ajuda médica. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Procure ajuda médica. Cristo acima de tudo. Mas tudo que está disponível nessa terra, queridos, que é bênção, é para você estar doente porque você quer, porque você é bobo. Tá pensando no que os outros vão falar? Eu não tô nem aí porque os outros acham. Deixou de achar, falou, deixou de falar da minha vida. Eu não me importo com a opinião alheia. Não importo. Sabe, ter sido um bebê abandonado me tornou uma mulher muito forte. E ter perdido o meu pai sem ter tido a chance de conviver com ele me fez ser uma pessoa resiliente, ser uma pessoa que procura achar ali dentro dos momentos difíceis, das situações contrárias, da tribulação, algum aprendizado para a minha vida. E a gente tem que ser assim, porque senão você vai estacionar no tempo. Você vai sofrer, vai ficar estacionado. Então, amados, dentre as coisas que eu absorvo na internet, no meu Instagram tá lotado de médicos de várias áreas, porque eu gosto de aprender sobre o nosso corpo, a fisiologia. Quando eu estudei o técnico de enfermagem, gente, eu me apaixonei com a fisiologia. Estuda aí fisiologia no Google, é uma matéria muito pequena, dá para você estudar no Google. A fisiologia mostra toda a criação do homem, como Deus criou o homem. Claro que eles não vão falar assim, olha, Deus criou isso, Deus criou aquilo, mas você que sabe que foi Deus que nos formou, você vai observar o professor falando, aquele professor que é médico, ele vai falar e você vai observar, gente, como Deus é lindo. Olha, Deus fez o coração para isso, Deus fez o pulmão para isso, os nossos rins, o nosso fígado, o pâncreas, os olhos, os ouvidos, tudo. É lindo demais a fisiologia, porque mostra ali a formação do homem. Então, nós podemos dizer que Deus é um grande cientista, um grande revolucionário, um grande pensador. E como na maçonaria eles ditam lá que o universo foi feito por um arquiteto, talvez ele só não saiba que esse arquiteto se chama Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus Jeová, o nosso Messias, é Ele, é mesmo o grande arquiteto de todas as coisas, criador de todas as coisas, dono do tempo, dono do mundo, dono das nossas vidas. Então, eu gosto muito desses conteúdos médicos, psicólogos, psiquiatras, tem milhares deles no meu Instagram. Gosto de estudar neurologia, gosto de estudar terapeutas que vão falar ali sobre, cada um tem sua área, né? Sobre casamento, sobre família, sobre ser mãe, sobre bebês. E tem tanta coisa sobre a autoestima, todos os tipos de comportamentos. Tem temas também que vão ali compreender o nosso eu, estudar a nossa mente. Eu não vou citar
alguns nomes para vocês, porque eu não sei nem se eu poderia citá-los. E também o que acontece? Tem comida que eu posso comer, não me fará bem. E de repente alguém vai comer essa comida e vai fazer mal. Então eu não posso falar, não vou citar nome dos canais. Mas eu sigo de tudo um pouco. Só não sigo, querido, maçonaria, satanismo, esses trem aí, não sigo não, tá? Mas falou que estuda a mente, estuda uma parte do nosso espírito. Se eu conheço a Bíblia Sagrada, eu vou discernir o que é de Deus, até onde está Deus, a partir de onde não está Deus. Eu sei até onde eu posso ir, aonde eu não devo ir. Então é por isso que eu não vou citar para vocês, porque às vezes é alguém que está começando agora e pode trazer confusão nos seus pensamentos, né? Então, só estou falando para vocês os tipos de conteúdo eu gosto. Filósofos também gosto, tô olhando a minha colinha aqui. Política, lei. Política. Quando eu falo de política, as pessoas só pensam nos presidentes. Gente, política está em todo lugar. Na Bíblia está cheia de política. Nossa vida é regida de política. Então você tem que estar antenado. Porque é através da política mesmo que vai vir aí a preparação do anticristo, todas as coisas. Então, eu não gosto de política. Filho, você tem que comer de tudo um pouco. É igual verdura, não gosta, mas tem que comer. Por quê? Porque vai nutrir seu corpo. Aprende isso. Todos os tipos de canais evangélicos, pastores, levitas, tudo que é de Deus, de autoestima, né? Leis e também, por que não, algum canalzinho aí de humor. Tem canal de humor inteligente, tem canal de humor de todo jeito. Eu não vou seguir alguma coisa que tenha ali um humor obsceno, que desagrade ao Senhor. Mas, por exemplo, eu já citei um vídeo meu que eu gosto muito a maioria dos vídeos, pode ter algum que eu não me identifique, mas nem por isso eu deixo de ver. Eu gosto muito dos vídeos do Anderson Profeta, um mineirinho igual nós. Então, alguém que veio também da dificuldade e foi o talento que Deus deu para ele. E ele é homossexual. Pastora, mas você vai seguir uma pessoa homossexual? Por que eu não posso? Ele virou capeta por acaso? Gente, tira essa viseira que está nos seus olhos. Para com isso, gente. Nós temos que ser pessoas inteligentes. Como que nós vamos pregar o evangelho de Deus se a gente ficar botando barreira aqui e ali? Se uma coisa eu considero certo, é uma coisa. Se uma coisa a Bíblia me ensina que é errado, é outra coisa. Mas eu não tenho o direito de julgar ninguém. Eu não posso julgar ninguém. E o Anderson Profeta, para mim, é um dos melhores humoristas que eu sigo. Agora, blogueira, não sei nome de nenhuma. Porque eu não sou de ficar gastando dinheiro, comprando roupa. Detesto comprar sapato. Não conheço blogueira nenhuma. Gosto de conteúdos que vão me trazer conhecimento e conteúdos que vão me dar alegria também, como o Anderson Profeta. Tem um padre novo agora. Eu esqueço, tá, gente? Eu esqueço os nomes. Por isso que eu anoto tudo. Só aqui na mesa tem 2 agendas minhas. 2 minhas. Fora eu tenho meus cadernos de devocionais, minha agendinha, sem patrocínio nenhum, do Cicobi, meu bebê, né? Trabalha lá, né, gente? Cicobi é o banco, é o meu banco, né? Então, se eles também são bênção na minha vida, né? Então, eu ganho a agendinha deles. Essa agenda aqui já é a nova de 2023 aqui. Então, eu anoto, porque se eu não anotar, eu esqueço, dá branco. É por causa
dos problemas psicossomáticos, da depressão, da ansiedade. Ó, aqui essa agenda é muito legal que eles fizeram esse ano. Esse mês de janeiro eu decidi pagar o mal com o bem, você coloca. Pagar o mal com o bem. Me lembrar que na ira do homem não produz a glória de Deus. Valorizar e amar meu marido, minha filha, minha mãe, todos os meus parentes e amigos, meus médicos, as enfermeiras que cuidam de mim. Tem a Claudilene, que é um doce, me acompanhou todo o meu processo de câncer. Tirava minhas fotos ali, né, no Papa Nicolau. Mulher, você tem que fazer exame. Então, e também, olha o que eu coloquei, não vai dar para vocês lerem, coloquei aqui, ó, cuidar do meu bem-estar, ter paciência e compaixão comigo mesma. Que eu faço, a gente faz pelas pessoas e às vezes a gente não faz para nós. Então eu anoto tudo na agendinha, tá vendo? Tudo na agendinha, vou agendando, escrevo vídeos, poemas, essa agenda aqui é nova, né? Então ela tá com pouca coisa. Mas essa aqui que é do ano passado, ela tá lotada. Tá cheio de papel dentro, vai cair ainda. Tem de tudo aqui dentro. Tem estudo bíblico, tem um monte de coisa. E tem um padre novo aí, eu não lembro o nome dele, depois eu vou trazer. Depois eu vou trazer o nome dos padres e dos pastores que são, ó, ótimos para vocês se alimentarem dos conteúdos deles, tá? Amados, para terminar esse vídeo que já tá longo, eu falo igual maritaca na fronteira. Pastor briga comigo que no dia que eu prego na igreja, costuma eu passar da hora. Aí ele me puxa as orelhas. Eu falo mesmo, falo muito. E quem é ansioso vai falar. Então vamos ler aqui o texto do nosso papaizinho, que está em Mateus 6, a partir do versículo 25. Ah, pastora, depois disso tudo que você falou, você tem coragem de ler essa palavra? Eu tenho, porque eu não sou hipócrita, nem mentirosa. Eu sei que eu preciso aprender a viver esta palavra na minha vida e tenho me esforçado. Mas, como eu coloquei ali, eu terei paciência comigo, vou respeitar o meu tempo. Eu preciso disso. Eu preciso do meu tempo, amém? Então a palavra de Deus diz assim em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Descanso na providência divina. Algumas bíblias podem estar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Esta Bíblia que eu estou usando é a Bíblia King James, a grossura dela. Nós temos aqui cerca de uns 20 exemplares de Bíblia de estudo. Você não precisa ter isso tudo, queridos. Tenha uma. Se tiver uma, já é bênção de Deus. Mas como a gente é pastor, então você quer estudar para casamento, quer estudar para isso, para aquilo, tem Bíblia separada para cada coisa. Então a King James é a Bíblia mais próxima do original, mais próxima de ser fiel com a Sagrada Escritura, que no decorrer dos anos, sendo reescrita, tô toda coçando os carocinhos, gente, sendo reescrita, foram algumas coisas se modificando. Então ela é a mais perto do que é correta na Sagrada Escritura, tá? E diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós,
por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? É por isso que eu falei, gente, nós temos que dar tempo a nós mesmos, sermos pacientes conosco, ter compaixão de nós mesmos, cobrar menos. Eu me cobro muito, eu odeio errar, e quando eu erro eu fico muito mal. Eu tenho que corrigir aquele erro da forma melhor possível. Então eu tenho que me permitir cometer algum erro, porque eu não sou perfeita. Então quando eu errar, eu não posso ficar sofrendo, me martirizando. Eu tenho que ter paciência comigo, amor próprio. E aí segue dizendo: e por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha agora: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Em algumas traduções vai dizer que o amanhã trará o seu próprio mal. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, amadinhos, que nós possamos meditar. Eu quero convidar você, depois que você tiver paciência de me ouvir falando aqui quase 1 hora, que você possa se analisar, possa olhar para dentro de você, perceber suas fraquezas. Se você entende que precisa de um cuidado médico e às vezes quem está com você não compreende isso, eu sei muito bem como são as coisas. Não posso reclamar do meu esposo. Ele me acompanha em todas as consultas, sejam quais for, até nas mais constrangedoras, né, que são as consultas ginecológicas, ele me acompanha. Então, eu não posso me queixar dele nesse fator, porque ele é um marido que me acompanha em todos os lugares. E às vezes ele sai comigo, raramente eu vou à rua. Muito difícil eu sair. Eu não saio para ir na padaria aqui perto da minha casa. Eu fico sem comer meu pãozinho. Se ele não estiver aqui, se ele dormir até tarde, que às vezes ele fica acordado na madrugada, orando, estudando, eu não vou, a padaria está aqui, 5 minutinhos a pé. Por quê? Porque às vezes não consigo sair, né? O medo de ter uma crise me prende. Eu sei que eu preciso superar isso tudo, eu sei, mas agora eu resolvi dar um tempo a mim mesma. Um tempo para cuidar da minha vida, um tempo para cuidar da minha saúde. E esse propósito que Deus me deu de estar aqui falando com vocês é uma bênção na minha vida. Eu acredito que é uma bênção maior para mim do que para vocês, porque eu
eu converso com vocês. Eu não sou uma pessoa de me abrir, sou uma pessoa muito fechada. Eu não fecharia na minha mão aqui 5 melhores amigos, porque eu sou arisca. Acho que é por causa das coisas que eu passei, né? A gente fica arisca. Mas eu tenho pessoas que me amam e que eu amo também. Eu sei que tem pessoas na minha família que acham que depressão é coisa de quem não tem fé e eles que se danem. Eu sei que eu tenho pessoas na minha família que me amam. Tem a minha Dindinha que manda áudio todo dia: minha menina, eu te amo. E tem minha tia Rita, que é muito doidinha da cabeça. Doidinha, doidinha, doidinha. Fala 50 vezes mais que eu. Mas com seu jeito maluquinho, ela me ajuda, ela ama minha filha. E eu não posso falar o nome de todas elas, que a minha família é muito grande. Minha família, gente, a maioria é mulher. Se a gente fosse comparar ao reino animal, nós poderíamos fazer como Cláudio Duarte. Poderíamos falar que a nossa família é um clã de hienas. Porque o que é hiena? A hiena é um bicho valente, ela não tem medo nem dos leões. E como minha mãe, né, que é minha vovozinha, vai fazer 73 anos agora, dia 3 de março, ela criou a gente com muita dificuldade, muita luta, muito julgamento. E ela fala assim pra mim, quando ela lembra, né, porque agora ela já tá com um pouquinho de Alzheimer. Quando ela lembra, ela fala assim, que às vezes ela estava lavando roupa e o tanque lá da casa dela era um tanque feito de cimento naquele tempo. Acho que não existia esses tanques agora. Era feito de cimento mesmo. Tô balançando a mesa. Aí ela falava assim, que às vezes eu estava brincando, eu sempre tinha que estar com algum objeto na minha mão. Sempre tinha que estar com alguma coisa. Na psicologia é o quê? Era minha insegurança. Eu precisava de estar pegada em alguma coisa para me sentir segura, protegida, né? Mas ela não sabia disso. E naquele tempo também eles não tinham esse conhecimento. Aí ela fala assim para mim: às vezes você ficava brincando lá no quintal. Não gosto de falar terreiro, não. Gosto de falar quintal. Detesto essa palavra terreiro. No quintal, era muito grande o quintal. Brincava, aí quando eu cansava, disse que eu era muito chechelenta, né? Chorava, qualquer coisinha, era muito melindrosa. E os meninos tinham um azar, minha Dindinha aí que sabe, ó. Os meninos iam andar de bicicleta comigo, o Dão foi andar de bicicleta comigo, eu enfiava o pé no raio, chegava em casa com o pé todo despelado. Foram comprar tocinho no vizinho que matou o porco naquela casa, fazia assim, me levaram. Chegou lá, eu estava com um ursinho na mão, a cachorrinha que tinha dado cria, achou que eu estava com o filhotinho dela na mão, mordeu a minha perna. Então eu vinha de goela arreganhada. Então eu era desse jeito, escandalosa, chorona, chechelenta, mimada. Aí eu falava: mãe, me dá colinho. Aí ela parava, mas ela tinha que tirar o avental de plástico dela, amarrado com tirinha de pano, para poder me dar o colo, porque eu não deitava em cima daquele plástico molhado, não. Aí ela parava um pouquinho, me dava um colinho. Tinha vezes que eu dormia, ela me colocava na cama. E tinha vez que ela diz assim, que eu pegava e esquecia e ia brincar. A nossa vida, queridos, tem pessoas muito especiais na nossa vida. Pessoas assim que fazem parte da nossa história. Eu não sei se por causa do abandono, o que foi, eu tenho um bloqueio mental. Eu não lembro a minha infância, eu não lembro de nada, nem o que aconteceu no ano passado. Eu tenho um bloqueio mental. Não tenho lembranças como foi minha infância, não tenho muita lembrança
como foi a infância da minha filha, as coisas se apagam da minha memória, sabe? Mas ouvindo essas pessoas que me amam, que cuidaram de mim, falar essas coisas, eu sinto ali o carinho delas, o cuidado, o quanto elas abriram mão para poder cuidar de mim, né? Enfrentaram muitas coisas. Eu engravidei, eu tinha só 16 anos. Minha mãe ficou muito triste, mas ela não me colocou para fora de casa de jeito nenhum. Ela me apoiou, minha família me apoiou. Tem uma coisa muito legal que eu falei para minha Dindinha, que tá aí, Maria José, né, que vai estar. É a nossa Dindinha, todo mundo chama ela de Dindinha. Ela fala assim que quando eu era pequenininha, não sei quantos anos eu tinha, assim, uns 6, 7, eu não sei quantos anos eu tinha. Depois, Dindinha, fala aí quantos anos tem que a senhora já está casada lá com o Joaquim, que eu vou saber quantos anos eu tinha. Quando eu ia lá para a roça, picava papel igual cupim, podia ver um papel, uma tesoura, cortava jornal, pregava tudo no guarda-roupa dela, ficava tudo manchado de cola. Aí ela me dava as folhinhas e aqueles recortezinhos, aquelas coisas que eu fazia, ela guardou para mim muitos anos. E em determinado tempo atrás, ela me deu aquelas folhas e eu tenho essas folhas guardadas. E eu copiei a minha Dindinha. Coisas boas são para ser copiadas. Eu falei assim, eu vou fazer a mesma coisa, isso vai ser uma tradição. Aí minha filha, minhas priminhas entraram na escola, eu levava as meninas para a escola igual um trenzinho de alegria na bicicleta. E eu passei a guardar também todos os trabalhinhos, alguns, né, porque era muito. Então tem alguns trabalhinhos de muitas delas, quando elas estavam aprendendo ali as primeiras letrinhas, aprendendo a escrever. É muito bom, gente. Nossa vida é isso. Nossa vida são feitas de lembranças. E como consequência do abandono, da morte do meu pai, de tudo que eu nem sei dar nome que eu sentia, como isso tudo trouxe um bloqueio para minha mente e eu não tenho memória desses tempos, é como se eu tivesse uma amnésia mesmo. Quando elas contam esses casos, elas estão me trazendo ali histórias novas, porque para mim é novo, porque eu não me lembrava. São histórias assim extraordinárias, sabe? A família é o nosso bem maior, a família é o patrimônio de Deus. Então, queridos, não vamos ficar com raiva. Se você é de uma família católica, como a minha família praticamente toda é católica, eu sei que tem algumas pessoas ali que não me aceitam bem, que não aceitam bem os outros que decidiram se tornar evangélicos, que dizem, Deus é um só, a igreja é uma só. Não compreende que se Deus fala assim, a igreja é igual boteco, tem um monte. Quem dera tivesse mais igrejas na terra, porque cada pessoa vai se identificar num lugar diferente. É melhor ter igreja do que ter lugar profano, não é? Que sejam capelinhas, que sejam igrejas evangélicas, casas de oração, que sejam aí todos que acreditam no nosso Cristo. É triste você ver isso. É triste você ver uma pessoa que não gosta de outra pessoa por causa da cor da pele, porque ela é preta. Como que uma pessoa católica, estou falando, amados, com todo o respeito do meu coração, porque Deus sabe que eu não tenho barreira com nada disso. Eu não aceito ninguém confrontar minha mãezinha por causa de imagem, de escultura, nada disso. Eu sigo alguns padres, acompanho alguns padres, gosto de alguns louvores da Igreja Católica, conheço poucos, porque eu escuto mais os hinos
né, do mundo gospel. Mas, como, queridos, talvez eu não vou saber falar o nome certo. Como alguém pode crer na Nossa Senhora Aparecida, me parece? Ela tem uma imagem, a palavra certa para você dar é preta, isso não é preconceito. Quem é branco, quem é preto, né? Isso não é, você falar raça é errado, porque raça é o quê? É humano, é raça de cachorro, do outro bicho. Então não tem raça branca, raça preta, não. Tem cor. A cor tá lá branca, morena, parda, negra, preta. E como que uma pessoa ama alguém que ela não vê, tem ali sua imagem, não tenho nada a ver com isso, sua imagem que é preta, mas não amo o seu irmão que é preto? Como que pode, gente? Você acha que a Maria vai agradar disso? Que a Nossa Senhora vai agradar disso? Se ela pudesse falar com você, ela falaria: meu filho, se você me ama sendo preta, por que você não pode amar os meus filhos sendo pretos também? Gente, nós temos que acabar com esses preconceitos. Ter raiva de alguém por causa de religião, porque ele é homossexual, porque ela é lésbica, porque ele é espírita. Gente, essa terra não é nossa, o céu não é nosso. Nós não somos dono nem da nossa vida, nem do ar que nós respiramos. Se Deus cortar agora o ar das minhas narinas, eu vou morrer aqui na frente de vocês. Esse vídeo nem seria postado. Então, nós temos muito que refletir na nossa vida, quanto aos preconceitos, as críticas, as maldades. O Provérbios vai dizer que o homem maligno não deita a sua cabeça até que ele veja a sua perversidade se cumprir na vida do seu próximo. Então esse é o recado que eu deixo para você. Não olhe para o seu irmão, coloque um espelho e olha para você, começa a analisar seu corpo físico, sua cor, cabelo branco, dente torto, tem que usar óculos senão não enxerga, é gordinha, é magrinha, cheia de defeito. Olha para você. Você não pode consertar outra pessoa, até porque ninguém está quebrado, ninguém está estragado. Então por que você vai querer consertar alguém? O único que conserta um vaso quebrado se chama Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós possamos ficar com essa reflexão. Quem vai determinar quem vai morar no céu não somos nós, não é cor, não é dinheiro, não é grau de sabedoria, de instrução, não é nada disso. É amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Segue aí os nossos vídeos da oração de provérbios, nossa campanha de salmos. Tem muito vídeo no canal. Nosso canal está mudando de nome. Até eu estou me acostumando, não decorei os nomes direito. Mas através desse link você vai entrar, vai se inscrever e com esse link mesmo você compartilha. Amém? A luz da palavra. Que essa luz possa nos transformar, porque essa luz se chama Espírito Santo de Deus. O único pecado que não tem perdão para os que blasfemaram aí no carnaval, para aqueles que não creem. O único pecado que não tem perdão em hipótese nenhuma é zombar do Espírito Santo de Deus. Então, amados, passamos aqui mais de 1 hora batendo esse papo. Espero que a minha experiência sirva para você também ter coragem
para assumir as suas dificuldades, enfrentar o que você precisar enfrentar, para você ter um tratamento psicológico, espiritual, um tratamento do seu corpo, tudo aquilo que você tem direito. Você é precioso, você tem valor para o Senhor. Amém? Que a graça do Senhor esteja na sua vida. Não vou pedir perdão por causa do tempo, porque eu estaria falando assim: Deus, esse tempo foi demais. Então, sou grata a esse tempo, 1h15 com você, falando do nosso Jesus Cristo, do nosso Papai do céu, nosso querido. Que a luz do Espírito Santo brilhe sobre você, que aonde você colocar a planta dos seus pés, os anjos da guarda estejam te protegendo. Amém? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e vamos nos lembrar, a mudança que o mundo precisa começa dentro de nós. Beijo da pastora Ellen.